Fala tropa, seja bem-vindo ao TNS, aqui quem fala com vocês é o WL e hoje a gente vai falar de vilões que não só derrotaram os heróis, mas fizeram questão de massacrar a alma deles. São personagens que foram além da maldade, cara. Eles deixaram cicatrizes físicas e obviamente psicológicas, tanto nos protagonistas quanto em quem assistiu. Então se prepara, porque hoje é só desgraça, sangue e humilhação no mínimo, meu parceiro. Bora pra lista. Uchiha Madara, o deus da guerra. Poderia falar Deus Shinobi? Não, Deus Shinobi a gente sabe que é dele, Hashirama. Mas no mínimo ele deve ser chamado de o deus da guerra. Madara, ele não lutava, ele brincava de guerra. Quando reviveu, o cara simplesmente humilhou uma aliança inteira sozinho, sem esforço nenhum, como se fosse um aquecimento. Quem não lembra daquela cena que começa um grupo gigante vindo na direção dele, ele começa caminhando, depois ele aumenta os seus passos, depois ele corre e um sorriso maligno no seu rosto. Muita gente fala, Madara estava certo, Madara é sei lá o que, Madara... Mas rapaziada, Madara é sádico, porque você vê enquanto ele mata os inimigos, ele não mata pra acabar com o sofrimento, ele humilha, ele explode pessoas, ele estoura, ele joga o cara na bomba, ele pega um cara que tá chorando, rasga a kunai. Esse é o nível do Madara. É porque o anime, ele transparece aquela sensação de oponência, da gente ficar, caralho, o Madara é bizarro, é pica, sinistro. Mas se a gente colocar o horror da guerra, o quão assustador aquilo é, o quão aquilo bizarro é, um grupo gigante na direção de um único inimigo, e o cara simplesmente massacrando da forma mais brutal e cruel possível, aquilo é assustador, rapaziada. O cara simplesmente fez chover meteoros, e quando o primeiro caiu, ele soltou, porra, o que tu vai fazer com o outro, mano? Tu tem noção, rapaziada? Ele era pura arrogância, como o poder de um próprio deus. Por isso que eu chamei de Deus da Guerra, God of War. Garou, o caçador de heróis. Estamos falando de One Punch Man aqui, rapaziada. A parada interessante do Garou é que ele não quer dominar o mundo. Ele não quer, nossa, o mundo vai estar aos meus pés, sei lá o quê, porque ele não quer provar que o mundo é hipócrita. Enquanto os heróis ficam ali todo pomposo, de bom samaritano, que quer ajudar todo mundo, a gente sabe que não é assim. Nem mesmo dentro do universo de One Punch Man, tem heróis que são filha da puta, a gente viu isso. Mas ele destrói eles um por um, tá? Sem dó, sem piedade, em nome da ideologia do caos que ele criou dentro dele, que ele acha que é o reflexo da sociedade. E o mais insano, Leque, é quanto mais ele apanha, mais forte ele fica. O cara se transforma literalmente em um demônio da luta, cuspindo sangue e filosofando sobre justiça enquanto quebra ossos. O Garou, ele é tão sinistro que ele não é aquele vilão que fica escondido e manda as pessoas ir atrás. Sabe aquele vilão que a gente está acostumado? O cara que tá lá, ó, pra você chegar aqui em mim, você tem que enfrentar todos eles. Aí depois você chega em mim, não, meu parceiro. O Garou, ele vai atrás dos heróis. Ele pega a lista. Ah, esse aqui é um rank S, rank A, vou pegar esse cara. E ele vai, sem dó. E quando ele vê que ele tá perdendo, tu acha que ele foge? Ele tenta virar o jogo. E adivinha? Muitas das vezes ele consegue. E o jeito que ele bate é pra machucar, pro cara sair dali e falar, irmão, eu apanhei muito, muito de um cara chamado Caçador de Heróis. Essa é a parada do Garou. Ele é um cara que muita gente vai falar anti-herói. Tem gente que fala que ele é o herói de verdade da obra. Aí vai de pontos de vista, ideologias diferentes, certo? Uma coisa é, o Garou, ele é o vilão, tá? Mas ele é o vilão de acordo com o grupo da obra, que ali é a sociedade ali dos heróis. Porém, aquela frase bate muito aqui no Garou, que o vilão, ele já foi herói. Que o vilão, na verdade, ele é o herói da sua própria história. Ele é o vilão, na minha opinião, que mostra que às vezes a humanidade é o verdadeiro monstro, cara. Aizen, o manipulador dos céus, de Bleach. Enquanto outros lutavam com espada, lutavam com habilidades específicas, Aizen lutava
com a mente. Ele simplesmente é um dos vilões mais memoráveis dos animes. Eu acho ele um dos vilões mais sinistros dos animes, tá? Tô falando de construção, de luta, de brutalidade. Inclusive, pra mim, em construção, ele é muito melhor que o Madara. Como vilão, porra, ele é muito melhor que o Madara. Porque ele é cruel, ele é sádico, ele admite. Só que o problema do Aizen é o ego dele, que ele quer se tornar um fodão. Ele quer ser um rei. É isso. Essa é a ideia do Aizen. O Madara, ele acha que tá lutando por uma causa justa, por mais que ele tá fazendo atrocidade. O Aizen não. Ele não fala, não tô lutando por causa justa aqui. Eu só quero fazer o meu reinado. E vocês, que são erva daninhas, eu vou arrancá-los pela raiz. Eu vou manipular a mente de vocês. Virar o cérebro de vocês ao contrário. Pra vocês não saberem mais o que é esquerda, direita. Não saber mais o que é certo e errado. E obviamente não saber em quem acreditar. E nem mesmo acreditar em si mesmo. Ele é esse tipo de vilão. Ele enganou a Soul Society inteira, matou seus próprios aliados e virou uma entidade tão poderosa que ninguém podia sequer confiar no que via na sua frente, mano. E nem o que irá vir futuramente. Aizen venceu o herói antes mesmo de lutar. Tudo já estava calculadamente planejado. E quando finalmente foi selado, ele não parecia derrotado, parecia entediado. É bizarro, né? Porque tem aquele momento que tu fala, o Aizen perdeu, mas quando tu vê ele sentado, selado, com aquele sorriso, tu fala, caralho, mano, bizarro. Meruem, o rei das formigas, Hunter x Hunter. Quando Meruem apareceu, a humanidade perdeu o direito de se achar especial. O rei das formigas nasceu como uma aberração. Por instinto de dominação, cara. Em minutos, ele arrancava cabeças, falava com calma e decidia quem merecia viver. Isso é muito foda. Foi preciso o sacrifício final de Netero para pará-lo, mas mesmo assim não deteve por conta dos seus aliados. A gente viu a obra ali. O Meruem, cara, ele de todos aqui, eu acho que não é que ele é sádico, mas ele é pureza. Só que o puro, a pureza vem ali, ele pode ser tanto pro bom quanto pro mal, né? Porque ele não entende direito o que é bom ou mal. Para ele, os humanos são como formigas. Entende a analogia? Uma formiga quimera não vê humanos como algo especial. Entende? Você, quando tá andando no seu caminho, você vê uma formiga, você não vai desviar por causa da formiga. Aí você até pisa de sacanagem. Pô, tá no meu caminho, cara. Pisa e foda-se. Ou às vezes olha e ignora. Ou às vezes seu cérebro nem associa. Tipo assim, uma formiga. Não. Você olha, você vê uma formiga, mas você continua caminhando e seu cérebro não fala nada, não te passa informação. A formiga é tão insignificante que você não muda nada na sua frente. É isso que o Meruem pensa da humanidade. Por fim, Griffin, o anjo caído, Berserk. Cara, Griffin não só destruiu um exército, ele destruiu a alma, o coração e a mente do nosso querido Guts. Destruiu um homem por completo. Traiu o único amigo que já o salvou, cara. Sacrificou todos os seus companheiros no eclipse e ainda violentou a mulher que Guts amava. Tudo na frente dele, pois ele sabia que Guts a amava. Esse ato não foi apenas vilania, assim por dizer. Foi uma mutilação psicológica eterna, como se fosse a porra de um genjutsu lá eterno do Itachi. Griffin virou um símbolo de como o poder corrompe completamente. E como um sorriso pode esconder um ser cruel e absolutamente com a mente desgraçada, fodida. Ele não venceu Guts em batalha apenas. Ele venceu na alma, que até hoje o aterroriza. O Griffin, ele é um dos personagens da cultura pop que as pessoas mais odeiam, cara. E não é à toa, porque ele conquista o Guts e ele começa a conquistar o leitor. Depois ele começa a vacilar. Você fala, filho da puta, mano, sai de perto do nosso Guts, mano. E depois ele vem e faz toda essa atrocidade. E você vê os seus amigos implorando por ajuda. Você vê, tô tudo arrepiado aqui, rapaz. Você vê ele falando, por favor, não façam isso. E acontecendo mais e mais e mais. Aí você, ele vai renascer, ele vai ver o que ele fez, vai botar a mão na cabeça e entrar em desespero. Não, claro que não. Ele participa.
Ele participa porque ele virou outra coisa. Ah, mas ele não tem a consciência mais do Griff. Ele tem sim, cara. Ele tem. Ele está simplesmente quebrado. Tanto que, quando você vê o Griff depois lá pra frente, você vê ele sendo bonzinho, você pensa, pô, ele mudou. Ele já não é mais aquela pessoa cruel que ele se tornou. Cara, ele realmente fez muito bem pelo mundo, em muitos aspectos. Mas não mudou não, cara. Ele ainda é um cara filha da puta. Pode ser que seja revelado que o Griff tem um plano que vai ajudar o mundo? Pode. Que tudo fazia parte do plano dele? Pode sim. Mas não sei não, cara. Eu acho que ele se corrompeu de uma forma ali e nada me convence do contrário. Inclusive eu esqueci o nome do autor, né? Que está responsável pelo Berserk. Ele falou, deu uma entrevista, está falando que, não sei se foi uma carta, não sei se foi uma coisa que falou para ele pessoalmente, não lembro. Mas que Kentaro Miura estava muito magoado por o que ele iria fazer. Que algo que iria acontecer em Berserk que seria pior do que o Eclipse. Você tem noção do que é essa destruição? Ele é muito sujo. E ele sim é um vilão desgraçado. Tropa, esses vilões não precisaram vencer uma guerra. Eles venceram a humanidade de certa forma. Cada um deles deixou um rastro e um trauma. Poder e desespero que nunca foi esquecido. Agora comenta aí. Quais desses vilões você acha que foi o mais cruel? Ou qual deles você nunca perdoaria pelo que fez? Tamo junto, tropa. Até a próxima. É nóis e fui.